Olá, meus amores, tudo bem? Tia Lorena hoje está gravando uma aula de ciências. Lembra que na aula passada a tia Lorena falou das fases da Lua? Falei também sobre o ciclo das marés? Então é super interessante a gente se aprofundar mais no assunto. E é isso que a gente vai fazer hoje. Nós vamos estudar um pouco sobre o ciclo das marés, como ela se forma, né? Vamos começar? Nossa página de hoje é a página 140 e claro que não poderia começar a nossa página sem falar do RA, né? Que tem aí um videozinho explicando como é que foi feito, como é que surgiu o ciclo das marés. Então é interessante você dar aí uma visualizada bem rapidinho no vídeo, né? Que vai estar explicando perfeitamente como é que se forma o ciclo das marés. A Lua e as marés. A força da gravidade faz com que a Lua, a Terra e o Sol sejam atraídos em direção ao outro. Assim, por causa dessa força, a água é atraída em direção do Sol e a Lua. Observem na imagem a seguir como a força da gravidade entre a Lua e a Terra atrai a água do mar, influenciando as marés e o nível das águas. Gente, observa aqui nessa foto. A força gravitacional da Lua, ó, ela puxa ela para a Lua, né? Desculpa, puxa ela para a Terra. Ó, tá vendo? Né? E aqui eu tenho a maré alta, que fica na lateral, e eu tenho a Terra no meio. Vamos entender melhor aqui nesse desenho. Maré baixa e a maré alta, ó. Você já sabe. Representação de atração gerada na força da gravidade entre a Lua e a Terra, causando a maré alta e a maré baixa. Todos os dias ocorrem marés altas e baixas, influenciadas pela força da gravidade. Entretanto, as marés são mais intensas quando o Sol e a Terra e a Lua estão alinhados, pois essas forças de atração se somam. Observe a seguir, deixa eu descer aqui, pronto. Como as marés acontecem ao longo do mês, dependendo da posição da Lua em torno da Terra. Observa aí, gente. Olha a maré solar e a maré lunar, né? Acontece isso. No caso é o movimento de rotação e a questão do Sol é o translação. Aqui do ladinho eu estou explicando, ó. Quando a Lua, a Terra e o Sol estão alinhados, as forças de atração entre os corpos celestes são somadas, ou seja, elas se juntam como se fosse um ímã, causando marés mais intensas. Quando a Lua não está alinhada com a Terra e o Sol, os efeitos das marés é menos intenso, pois a força de atração ocorre separadamente nas marés lunar e solar. Só você observar o começo e o final. Acontece de maneira mais rápida, né? Por isso que está na metade. Página 141. Com a lupa na mão. A Lua sempre despertou a curiosidade e admiração do ser humano. O momento em que o primeiro astronauta pisou na Lua foi comemorado pelo mundo todo. Leia o texto a seguir que retrata esse tema. Aqui fala a chegada dele na Lua, né? No mundo da Lua. 20 de julho de 1969 é uma data histórica. Nesse dia, pela primeira vez, o ser humano chegou à Lua. O mundo assistiu ao feito, transmitido ao vivo pela televisão. Foi o final feliz de uma viagem que exigiu muito esforço. Muito dinheiro, muita gente, muitos sacrifícios e muito planejamento foram necessários para que o ser humano chegasse ao satélite da Terra, como o astrônomo Naelton Mendes de Araújo, da Fundação Planetária da cidade do Rio de Janeiro. Outras tentativas haviam sido feitas para alcançar a Lua, mas a primeira nave com tripulantes a aterrissar por lá foi a Apollo 11. A gente sabe que foi a primeira astronave a chegar lá. Já o primeiro astronauta a descer no solo lunar foi Neil Armstrong. Assim que chegou, ele disse uma frase que ficou muito famosa: um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, porque ele foi o primeiro. Aqui está a fonte de pesquisa, né? Inclusive é uma fonte bem atual. Após a leitura do texto, responda: por que o dia 20 de julho de 69 é considerado uma data histórica? Gente, porque, pelo amor de Deus, tem no texto, né? Acho que você já viu o que era. 2. Qual é o nome do primeiro astronauta a pisar na Lua? Também tem no texto. 3. Como você interpreta a frase dita pelo primeiro ser humano a chegar na Lua? Por quê? Porque ele conquistou a humanidade, né, gente? A42. Conheça quem é.
Neil Armstrong nasceu em 1930 nos Estados Unidos da América. Ele foi o primeiro astronauta, engenheiro aeroespacial, aviador naval e professor. Comandou o Apollo 11, que foi a primeira nave a chegar na Lua, a primeira nave espacial a pousar na Lua em 69, e levou também Michael Collins e Buzz Aldrin. A Lua e o Sol. A Lua é uma grande rocha que não possui luz própria. O brilho que vemos na Lua é um reflexo da luz, ela recebe o Sol. Assim, ao girar ao redor da Terra, durante cerca de um mês, vemos a Lua iluminada na posição diferente, com distintos formados no céu, que caracteriza o que chamamos as fases da Lua. A imagem a seguir mostra a posição da Lua em relação à Terra. E ao Sol ilustre como ocorrem as 4 fases da Lua: nova, crescente, cheia e minguante. E aqui está o nome delas, né? A questão, tia Lorena, quem é que lembra aí para mim em casa, como é o nome do movimento que a Lua faz, além do rotação? Revolução, né? Aqui, ó, tá embaixo está dizendo, o movimento de revolução é a posição da Lua em relação ao Sol. Aqui do lado eu tenho as posições dela, e eu tenho aqui uma instrução de como ela acontece, quando é que acontece a nova, quando é que acontece a crescente, tá bom? Que você vai estar aí lendo em relação ao hemisfério sul, tudo tem aqui. Eu vou ler essa parte aqui embaixo que eu achei super interessante, que é sobre as fases da Lua. Ao longo do movimento de revolução, é possível observar que a Lua da Terra em diferentes formatos, dependendo da parte que ela está sendo iluminada pelo Sol. Assim, a Lua apresenta 4 fases, que duram cerca de 7 dias cada. São elas: Lua nova, Lua crescente, Lua cheia e Lua minguante. Tá aí as 4. Nova, crescente, cheia e minguante. A Lua está presente no céu durante todo o dia, apesar de não ser observada facilmente durante a noite. Ela também pode ser vista em vários horários diferentes em cada fase, ou seja, ela se mexe, não se mexe. Quem é que se mexe? A Terra. O que é que a Terra faz? Ela faz um movimento de rotação. Então a Lua, ela nunca saiu do mesmo lugar. O Sol nunca saiu do mesmo lugar. Tia Lorena, por que a gente tem a impressão que a Lua, ela sai do mesmo canto, ela se esconde? Como assim o Sol? Porque ele faz movimento aparente. Eu espero que na aula de hoje vocês tenham entendido sobre isso, né? Falamos das fases da Lua e do ciclo das marés. É interessante também ressaltar a importância que o movimento aparente tem nesses corpos celestes, né? Porque eles trazem aparentemente o que a gente pensa, que é o quê? Que esses corpos celestes saem do lugar, e na verdade não é, né? Acontece pelo movimento de rotação. Viram também que eu citei a questão do Sol, então a gente já vai introduzir um pouquinho do movimento de translação, que é o que traz as estações do ano. Tudo bem? Meus amores, essa foi a nossa aula de ciências. Eu espero que você tenha gostado e a gente se encontra na próxima aula.